O programa a seguir, Conversa com Júlia Bial, é uma produção independente. Não possui qualquer vínculo, autorização ou relação com o programa Conversa com Bial, exibido pela TV Globo. Este conteúdo é original e não representa, substitui ou deriva do programa oficial. Maravilhoso. Não sufoquem o artista. Não sufoque o artista. Né? Essa frase é maravilhosa. Não sufoque o artista. É geralmente o que define todos os artistas. Hoje em dia, essa frase define. Exato. Não sufoque o artista. Bom dia! Hoje a nossa convidada é alguém que costura histórias, memórias e identidade com a delicadeza de quem entende que moda é narrativa. Dona da Ink Gloss e apaixonada pela estética retrô, seja bem-vinda, Gigi Souza! Olá, bom dia, tudo bem? Ótimo! Obrigada por aceitar nosso convite para a entrevista de hoje, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para vir aqui. Vamos lá, Gigi. A primeira pergunta que a gente tem para você é que como você vive tão perto dessa estética, dessa construção visual do mundo dos artistas, quando você observa esses artistas que se tornaram ícones, você sente que a fama transforma essas pessoas em algo acima de humano? Então, na verdade, eu acho que essas pessoas que elas se tornaram ícones, né? A gente tem vários nomes. Eu acho que são pessoas que foram predestinadas mesmo a isso, sabe? Eu acho que é algo que é meio divino, assim. Uma pessoa nasce artista, ela nasce artista. Lógico que alguns eles alcançam a fama, né? E outros não. Mas eu acho que é meio que predestinado isso. Porque eu fico pensando, né? Naquela época existia essa aura, esse mistério. E hoje com internet, rede social, tudo rápido, tudo exposto. Será que ainda dá para alguém alcançar esse patamar que eles conseguiram de idolatria, como Elvis e Michael alcançaram? Ou isso ficou preso no passado, igual um corte clássico que não se faz mais? Hoje em dia a gente vê que tudo muito rápido, né? Então é uma fama momentânea. O artista que hoje está no auge, o ano que vem já não está mais. Eu acho que por conta até de não ter tanto tempo assim para desenvolver melhor as coisas, né? Eu acho que há a possibilidade sim de artistas se tornarem lendas ou ícones. Por exemplo, a gente vê a Beyoncé hoje em dia, né? Uma artista da atualidade. Ela é alguém que ainda consegue manter isso, assim. Eu acho que ainda é possível, é um pouco mais difícil, mas eu acho que ainda é possível. Bom, mas toda essa pressão, essa cobrança para manter a imagem, o personagem, a perfeição, ela pesa. A gente vê isso na Whitney, na Amy. Você acha que os fãs, mesmo sem querer, acabam contribuindo para esse desgaste emocional? Como você enxerga isso? Acredito que sim. Eu acredito que nós fãs, assim, do ídolo, lógico, não somos todos. É porque eu acho que tem uma confusão aí no gostar da arte do artista, né, que consumir aquilo que ele produz e transformar isso numa obsessão do ídolo, colocar o ídolo como se fosse alguém da sua família, alguém muito próximo a você. Eu acho que rola um pouco rola uma confusão aí, e aí é onde acaba o público sufocando muito, assim, né, o artista, a pessoa, porque o ícone, ele vai produzir uma arte que você consome. Por exemplo, vai a música. Eu adoro música, por exemplo. Eu consumo a arte desse artista, a música. Aí você vai num show, né, você consome um disco, né, é um programa de TV, você vai assistir. Só que você não fica obcecado querendo saber da vida dele, querendo saber o que ele fez, qual a festa que ele foi, qual é a pessoa que ele está se relacionando no momento. Eu acho que essa confusão do público, né, da massa, acaba prejudicando um pouco, sim. Porque no fim, parece que todo ídolo enfrenta esse momento de queda, né? Você acredita nessa inevitabilidade ou tem gente que consegue escapar, que conseguiria escapar disso se o sistema não fosse tão cruel com esses artistas? Eu acredito que se não fosse a indústria, muita gente conseguiria escapar, sim. Até por conta desse consumo desenfreado dos fãs. Aí a indústria quer vender isso, né? Ela fica ali o tempo inteiro buscando coisas, notícias, e isso acaba prejudicando o artista. Se não fosse isso, porque todo ser humano, o artista, ele é um ser humano, né? E todo ser humano, ele tem altos e baixos, ele não é 100% perfeito. Então a busca da perfeição acaba prejudicando muito. Então quando ele está
no auge, ai, é aquela coisa, todo mundo ama. Só que é um ser com defeitos. A arte dele, não. Só que aí é onde a gente acaba confundindo as coisas. Acaba misturando, né? Misturando. O artista com a obra. Exatamente. E nós gostamos da obra do artista, mas a gente não perdoa os erros daquele. Se aquele artista errar, ele tem que ser perfeito. É aquela busca por heróis, né, que a gente tem. É. E aquilo de separar, né? A obra do artista, separar. Falar, não, ele erra, a obra é perfeita. Sim, e nós vemos hoje em dia, hoje não, né, ao longo da vida, que alguns artistas, eles têm a vida pessoal, assim, fechada. Eles tentam, assim, fechar a vida deles de todas as formas. Então, são pessoas que eles não estão tão na mídia, né, e conseguem manter um pouco a imagem. Agora, quem não consegue, ainda mais hoje, por conta da internet, é muito difícil. E aí é onde as quedas, elas estão aí para todo mundo ver. Então, um erro que a pessoa comete, ai, tava bêbado não sei aonde. A maioria fica bêbado em algum lugar, né? Mas o artista não pode, então ele é filmado o tempo inteiro, é o tempo inteiro notícia sobre ele, então é difícil manter. Bom, porque ao mesmo tempo que o público constrói um ídolo, ele também derruba. Na sua visão, nós, o público, somos mais responsáveis pela ascensão ou pela queda dessas figuras? Eu acho que tá ali, né? Assim, o público, ele levanta o artista, né? E aí, através disso, quando o artista ele tem um sucesso por conta do público que consome a arte dele, abre várias portas para ele, vários mundos, várias coisas. É importantíssimo, né? Para o artista chegar no lugar onde ele quer que a arte dele seja vista pelo mundo, ou pela cidade dele, ou pelo país dele, ele precisa do público. Em contrapartida, ele está suscetível àquele tipo de público que está obcecado por ele e que não vai tolerar alguns erros e não vai entender que ele é um ser humano, né? Vai querer atacar ele no primeiro erro, vai querer no primeiro erro, exato. E hoje em dia, com a internet, é difícil, né? Por mais que a pessoa tente vender, tente mostrar só as qualidades, ela não consegue, porque ela está sendo vigiada ali o tempo inteiro. É complicado. Bom, e aí fica aquela pergunta que parece simples, mas é muito profunda. Ser famoso hoje, liberta ou aprisiona? Liberta quando você alcança o topo. Eu acho que te liberta, é algo que você lutou a vida inteira para conseguir. E aí também pode te aprisionar no sentido da perfeição, de você ter que ser perfeito para todo mundo o tempo inteiro. Você tem que estar bem o tempo inteiro, sua cabeça tem que estar boa o tempo inteiro, você tem que mostrar uma imagem de uma pessoa tranquila, boa, simpática, carismática, e nem sempre você está num dia bom. E aí o público ele não entende muito isso. E outro ponto assim que eu acho também bem forte é que muitos artistas, por conta daquele mundo que ele está vivendo, ele acaba se perdendo um pouco, ele acaba perdendo um pouco a essência dele, né? Quem ele é, da onde ele veio, né? Ele se deslumbra muito. E aí isso acaba aprisionando ele dentro daquele mundo e ele acaba, né, não conseguindo mais produzir aquilo que ele produzia antes. Aprisiona também, eu acho que está ali, ó. Que é aquilo, né, da fama subir a cabeça e esquecer das próprias raízes. Tem muito disso com cantores de rap, de funk, que ficam extremamente famosos, ricos e meio que esquecem as suas origens, né? Muitos, em várias áreas, acredito eu. Vários nichos da música também, das artes. A pessoa ela alcança o poder, porque a fama, aí o poder, o dinheiro, e aí a pessoa acaba achando que ela é um semideus, né? Então, aí ela acaba perdendo um pouco de quem ela era. Quando ela começou, aquilo que conquistou o público, ele acaba perdendo um pouco. Aí dá uma aprisionada na pessoa. Bom, então, para fechar com chave de ouro, olhando para tudo isso, redes sociais, exposição, construção de imagem, construção de persona, você acha que, no fim das contas, os artistas de hoje em dia têm mais controle sobre quem eles são publicamente? Ou essa exposição toda só revela mais, mostra demais e talvez até aquilo que eles não queriam mostrar?
Eu acredito que eles acham que eles têm o controle, mas na verdade eles não têm o controle de nada, porque é uma super exposição, né? Então você está suscetível a mostrar também aquilo que não é legal. Você filma, você se grava, né, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Nesse meio tempo, o tempo todo, você vai cometer algum erro, você vai falar alguma coisa que não é legal, que o público não vai tolerar. Então, eu acho bem complicado, eu acho que expõe muito. Certo, então acabamos nossa grande entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter topado vir aqui com a gente, responder essas perguntas meio complexas, meio fora da casinha, mas ficamos muito agradecidos de ter topado vir aqui com a gente. Eu que agradeço e acho que é um tema super importante para os dias de hoje, né? Que é essa superexposição da internet, de tudo, das redes sociais em geral, né? É muito importante esse tema. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada.